Muito bem, bem-vindas, bem-vindos. A nossa conversa significativa de hoje é sobre um tema que toca todos nós, né? Relacionamentos, né? Como aumentar a afeição e o afeto nos relacionamentos. Não é uma tarefa muito fácil, vou dizer já de cara, e eu também não posso me colocar como professor de coisa nenhuma, porque, afinal, para mim também é um desafio incluir afeição e afeto nos relacionamentos. Mas eu levantei uma série de perguntas para hoje, para que a gente possa explorar um pouco mais essas possibilidades, né? E vermos até onde a gente consegue tocar em vários pontos de vários relacionamentos. Por exemplo, obviamente, a primeira pergunta é no relacionamento a dois, de um casal, né? O relacionamento a dois, colocando assim de forma mais geral, né? Como fazer para fortalecer afeto e afeição, né? Tem alguma fórmula? Fórmulas tem, mas a questão é, elas nos cobram um preço muito alto. O preço que todas as fórmulas nos cobram para podermos desenvolver e fortalecer afeto e afeição exige de nós algo, né? E aí, então, nas amizades, na família, né? Como é que é isso da gente fortalecer, né, a afeição e afeto nas nossas amizades ou na família, ou em relacionamentos de uma forma geral, né? Comecei com o casal, depois passo para isso. Como dar bases mais sólidas? Há uma fórmula? Há várias fórmulas. Eu vou apenas explorar algumas possibilidades dentro de várias possibilidades. E volto a dizer, fórmulas exigem de nós um certo preço, tem uma certa dedicação. Muitas e muitos que estão assistindo a gente aqui agora podem dizer: não, mas esse é um preço muito alto a pagar, né? Pode ser, pode não ser, mas há um preço a pagar para que você possa alcançar. Ou seja, você não consegue afeição e afeto no relacionamento a dois, ou em família, ou no trabalho, ou na sociedade como um todo, se você não abrir mão de alguma coisa. E se você não investir em alguma coisa. O segredo está aí. É abrir mão de um lado e investir de outro. E aí vem uma outra pergunta, né? Como é que eu posso fortalecer diálogo, respeito, confiança, consideração, escuta, né, dentro desse ambiente de relacionamento, da dimensão de relacionamento? De novo, tem fórmula? Tem. Tem solução? Tem. Tem preço a pagar? Tem, né? Então, a gente tem que estar preparado para pagar esse preço, né? Mas é um preço gostoso de pagar. Vocês vão ver que tudo aquilo que eu apresentar como algumas ideias e sugestões, eu não estou esgotando o tema, tá? Eu estou simplesmente pegando algumas vertentes possíveis daquilo que a gente queira trabalhar, como essa possibilidade de fortalecer no relacionamento aquilo que é afeição e afeto, né? E aí a última pergunta é como é que eu faço para não deixar relacionamentos caírem na superficialidade. O tema dessa noite foi sugerido, né, por uma amiga que nos acompanha aqui no canal do YouTube, e disse: olha, por que as coisas estão degringolando? Por que relacionamentos estão degringolando tão facilmente? Por que nós estamos caindo em relacionamentos ácidos, tóxicos? O que acontece, né? Então, vamos lá. A pergunta geral era essa. Todos os tópicos que eu estou apresentando, né, foram, de certa forma, apresentados por essa amiga que acompanha aqui o nosso canal, e vamos ver, então, o que a gente tem a oferecer como possibilidades de podermos mergulhar nessa temática de relacionamentos, fortalecendo a afeição e o afeto, né? Talvez a gente pudesse começar falando sobre o que é afeição e afeto, né?
são sentimentos que envolvem o reconhecimento do outro, né? A alteridade está intimamente ligada a essa questão da afeição e afeto. Quando eu reconheço o outro, a outra, né? Eu estou colocando o outro como um termo geral, não masculinizando o termo, mas quando o outro, a outra parte, né, tem o meu reconhecimento, tem a sua humanidade claramente entendida, né, a afeição e afeto se tornam algo que é natural. E a gente pode dizer, puxa, mas você está querendo dizer que eu tenho uma relação com o meu companheiro, minha companheira, que me acompanha há décadas, nós perdemos a afeição e o afeto, mas tem tantas outras coisas, então não o estou considerando como um ser humano que tem a sua dignidade. Eu diria exatamente, você não está fazendo isso. Porque é quando você começa a não fazer isso, quando você deixa de ver o outro, a outra, né, na sua totalidade, você perde a afeição e o afeto. Então, a primeira coisa que eu posso dizer que permite, conduz para que a afeição e afeto ganhem forma num relacionamento a dois, começando um relacionamento a dois, né, é que exista um espírito de franca e amorosa consulta. Ou seja, o diálogo ele tem que ser franco e amoroso, mas ele tem que estar no espírito consultivo. O que quer dizer espírito de consulta? Esse é digamos, é um instrumento, né, que os ensinamentos barrais trazem de uma forma muito brilhante, algo que apareceu no século XIX, e que hoje em dia as empresas vêm utilizando e várias dimensões comunitárias estão utilizando, que é a prática de uma busca de consenso, de uma busca de entendimento através de uma série de condicionantes aonde o diálogo ganha uma dimensão que ele não tem espaço, não tem concretude nos espaços que nós frequentamos. Ou seja, no relacionamento a dois, eu preciso ter a possibilidade de apresentar com toda franqueza o que eu penso, como eu penso, o que eu tenho a dizer, e o outro lado tem que ter um acordo de ouvir com a máxima atenção e com a máxima empatia o que eu tenho a dizer. Isso significa consulta. Ou seja, é o termo até muito próximo, né, de quando eu vou a uma consulta médica. O que quer dizer isso? Eu estou indo para um espaço onde o profissional, a profissional de saúde, vai me ouvir com a máxima atenção. Eu tenho que ter a liberdade de dizer tudo aquilo que eu sinto. E o profissional, a profissional, vai ouvir com a máxima atenção o que eu tenho a dizer. Por outro lado, quando o profissional, a profissional me ouve e chega a uma conclusão, ele ou ela, perdão, vão nos apresentar o seu pensamento. E eu agora tenho a responsabilidade de ouvi-lo, ouvi-la com a máxima atenção, o máximo interesse, a máxima empatia e a máxima consideração. Se isso funciona na consulta médica, imaginem como é essa dinâmica quando duas pessoas encontram-se juntas e precisam ser ouvidas e precisam ouvir. Agora, a franqueza é que é o elemento essencial. Ser franco não significa ser descortês. Isso é uma grande confusão que a gente faz hoje em dia. Se eu quero promover a afeição e o afeto, eu preciso de franqueza, eu preciso de escuta, eu preciso de espaço onde eu possa apresentar o meu pensamento, e o outro lado precisa demonstrar empatia e interesse genuínos, de realmente querer saber o que eu tenho a dizer. Porque nós somos seres
comunicativos. Os seres humanos são seres comunicativos. Aliás, todos os seres são comunicativos, mas nós desenvolvemos uma forma de comunicação muito aprimorada, que exige dos dois lados extrema atenção. A afeição e afeto desaparecem imediatamente quando não há esse espírito de franca e amorosa consulta, de franco e amoroso diálogo, onde tudo pode ser dito, mas pode ser dito com a máxima cortesia, o máximo respeito, o máximo cuidado, e tudo deve ser ouvido, tudo deve ser acolhido. O grande problema que nós temos no relacionamento a dois é que nós não exercitamos a prática da consulta e nós esperamos que a panela de pressão aumente a sua pressão a tal ponto que tudo explode. Porque aí você fala tudo de uma vez, sem ter aquele espaço da franqueza amorosa e aquele espaço de uma cortesia ao se expressar. Eu não estou falando aqui que nós temos que ser falsos ou parecermos sermos civilizados quando vamos falar, né? Não é aparência, é uma verdadeira vivência do processo da interação comunicativa, né? Agora a gente pode começar a seguir vários outros caminhos a partir dessa ideia da consulta franca e amorosa, né? Ela, obviamente, está demandando de nós, por exemplo, algo como uma comunicação que não seja agressiva. Então, hoje em dia, nós conhecemos várias práticas de comunicação não violenta. Tem que haver um esforço da sua parte em colocar as suas palavras de uma forma adequada para que isso aconteça. Muito bem. Então, a primeira condição para que o afeto e a afeição existam, permaneçam, se nutram dentro de um relacionamento a dois é o espírito de franca e amorosa consulta. A segunda condição é humilde companheirismo. E esse adjetivo humilde, ele é fundamental. Você não pode alcançar um espírito de diálogo franco, cortês, amoroso, não violento, bem colocado, mas bem aberto e sem quaisquer restrições, se você não se encontra numa dimensão de um companheirismo humilde. O que quer dizer humilde companheirismo? Por que humildade? Nós temos uma dificuldade em português de entendermos o termo humildade. Nos remete à humilhação, nos remete à subserviência, né? Mas humildade significa grandeza. Em muitas de minhas falas, eu trago um exemplo que, para mim, é uma metáfora perfeita. Quem é maior, o oceano ou os rios? Todo mundo vai dizer, claro, o oceano. Por quê? Porque ele se coloca abaixo dos rios. Ele recebe a água de todos os rios. Por se colocar abaixo, por ele ter essa postura humilde, nesse sentido da servitude, da entrega, o oceano recebe a água de todo mundo. Se em um momento o oceano se colocar acima e dizer, não, eu sou muito mais importante que vocês, a minha posição é muito maior do que vocês, rios, o que vai acontecer com a água do oceano? Vai esvair-se e vai voltar para os rios. O oceano fica sem nada. Então, a humildade aqui nessa dimensão do companheirismo é aquele companheirismo onde você está interessado o tempo todo em servir ao seu companheiro e não ser servido. Aí está a chave. Não esperar ser servido, mas desejar profundamente servir. Agora, se os dois desejam servir profundamente, num relacionamento a dois, então é só vitória sobre vitória, sai todo mundo ganhando, ninguém sai perdendo. Agora, se um espera ser servido, ele destrói essa equação, ela destrói essa equação. Então, nós temos que estar atentas e atentos a esse binômio. A franqueza na comunicação e o companheirismo onde tudo que me move, tudo que me motiva
é eu realmente desejar servir e ser um companheiro servidor. Isso está muito também em voga hoje em dia, né? A liderança servidora. Quem é o melhor líder? É aquele que se serve de todo mundo? Não, é aquele que serve a todo mundo. Esse é o melhor líder. Esse é aquele que faz a liderança funcionar. Então, no relacionamento a dois, servir tem que ser a palavra-chave. Então, se eu estou disposto a servir, e se tudo que eu almejo é servir, o meu companheiro, a minha companheira, o meu parceiro, a minha parceira, aquele que me complementa nessa travessia de vida, é esse humilde companheirismo que é um elemento chave para que o diálogo, através dessa consulta franca e amorosa, possa funcionar. Então, 2 tarefas para quem quer alcançar afeto e afeição. Por que eu digo que alcanço afeto e afeição? Eu alcanço afeto porque eu alcanço o coração do outro, da outra. E por que alcanço afeição? Porque, claro que o outro lado vai se apaixonar, vai desejar se entregar de coração e alma para quem lhe ouve, lhe acolhe, para quem lhe fala tudo com todo carinho, com toda atenção, com toda empatia, e aquele ou aquela que está disposta o tempo todo a um companheirismo humilde. Ou seja, um companheirismo servidor, um companheirismo que se coloca à disposição da outra ou do outro. Agora, o que é tóxico na relação a dois? Também é importante a gente saber isso. O que é tóxico na relação a dois, e eu busco isso também dos ensinamentos Bahá'ís, o tema de hoje, eu fiz essa pesquisa muito baseada nos ensinamentos Bahá'ís, o que é tóxico é a dominação. Se um tentar dominar o outro, uma tentar dominar o outro a outra, essa dominação ela destrói a possibilidade do companheirismo humilde, destrói a possibilidade da consulta franca e amorosa, porque coloca o outro ou a outra numa posição de humilhação, aí sim, de subserviência, de desqualificação. Agora, nós realizamos essa coisa da dominação através de ações muito sutis. Não pensem que nós vamos estar numa relação tóxica, ditatorial, né? A relação é tóxica, mas de uma forma muito sutil. E é essa toxicidade que vai tomando conta da relação. Então, essa ideia de dominar, de autoridade, de um certo poder arbitrário sobre o outro, né? Isso aparece em várias dimensões da relação a dois. Aparece nas finanças, aparece na definição das prioridades da vida a dois, aparece em vários momentos práticos da vida. E nós somos presa fácil desse tipo de elemento tóxico dentro da relação. Agora, como é que a gente elimina a toxicidade? Praticando aquelas 2 condições essenciais para que afeição e afeto possam existir. Humilde companheirismo, consulta. O diálogo franco, amoroso, aberto, profundo, sincero, né? E que tem que ser treinado. Isso a gente não nasce aprendendo da noite para o dia. Porque a tendência é, de novo, de certa forma, de haver a dominação. Porque um se sente mais capaz ou mais apto do que o outro ou a outra em determinado momento. Muito bem. Agora, como é que eu faço isso na família, né? É interessante. Eu volto a dizer, eu só estou tocando em alguns elementos, não estou abrangendo a totalidade e esgotando essa discussão de como é que relacionamentos nós somos capazes de fortalecer afeto e afeição. Eu estou mostrando alguns caminhos que são possíveis, né? Mas um dos caminhos
para se preservar afeição e afeto dentro da família, aqui vem um desafio muito grande. Importar-se com os desejos de seus pais. Se em um dado momento da sua existência você não se importou com o desejo de seus pais, e seus pais não existem mais, você diz, bom, eles nem existem mais. Por que eu tenho que me importar com os desejos deles? Mesmo depois que eles partam desse mundo, há desejos deles que podem ser colocados em ação. Notem que eu estou usando o verbo importar-se com os desejos de seus pais. Não é obedecer aos desejos de seus pais, não é executar tudo e qualquer, mas é importar-se. Porque quando eu me importo, eu quero entender por quê. E o que faz uma família ser unida, coisa que muita gente almeja e às vezes vê uma outra família e fala, nossa, eu queria tanto que minha família fosse igual à família de A, de B ou de C. Se no casal a ideia é aquele binômio, humilde companheirismo e uma consulta franca e amorosa, como processo de interação daquele par, né? De outro lado, né? O que eu estou dizendo é que a raiz dessa capacidade de fazer essas coisas, ela nasce muito desse importar-se com os desejos de seus pais, né? Agora, o que são esses desejos? A lista é enorme. Mas o que eu quero enfatizar é o verbo, né? É você se importar. É você sentir que você faz parte e que você considera esses desejos. É interessante a gente até fazer, às vezes, muitos de nós, nossos pais, já partiram desse mundo, já fizeram a passagem, né? Mas nós podemos fazer a lista do que eram as coisas que eles se importavam. E que nós agora, depois de adultos, talvez tenhamos uma capacidade melhor de avaliar o que era isso que eles se importavam, né? Então, importar-se com o desejo de seus pais. E aí, perseverar nos esforços para alcançar a unidade. Não é fácil alcançar unidade em família. Às vezes são desafios grandes, dependendo do tipo de família, né? Mas perseverar no esforço de manter essa unidade, de preservar essa unidade, de forjar essa unidade se ela não existe. E isso, cada um vai descobrir quais são os melhores meios, né? E a melhor forma é escolher um meio e perseverar nisso, e depois escolher mais um e outros caminhos vão aparecendo. Agora, quando a gente fala sobre a sociedade, como desenvolver, aumentar, fortalecer a afeição e afeto na vida em comunidade, aí tem algumas dicas que aparecem que nós podemos usar, sim, na família, podemos usar também na relação a dois, né? Que, para nós, no mundo ocidental, e principalmente para nós, brasileiras e brasileiros, é um desafio grande, porque nós temos um espírito crítico muito forte. E esse desafio de poder encontrar a fórmula de promover afeição e afeto na vida em comunidade é nada mais, nada menos, simplesmente do que focarmos nas qualidades positivas dos demais. Nós, seres humanos, somos muito bons em detectar logo o que é negativo, onde está o erro. Nós não somos muito bons em olhar onde está o positivo. É engraçado isso. Por quê? Porque essa era uma estratégia de sobrevivência nossa. Nós precisamos saber onde é que está o erro para não perdermos a vida. Porque olhar polianamente para tudo e dizer que lindo, que maravilhoso, não era a melhor estratégia de sobrevivência dos nossos ancestrais. Só que nós agora não podemos mais ser reféns de uma estratégia de sobrevivência pré-histórica. Nós precisamos encontrar a estratégia de sobrevivência correta na vida em comunidade, que é focar naquilo que é positivo no outro. Fortalecer o outro, encorajar o outro.
Então, termos olhos que não veem os defeitos, termos olhos que não veem os erros ou os pecados. Por exemplo, mas espera aí, Irad, aí a gente vai viver uma ilusão, porque as pessoas erram, sim, senhor. Sim, você acha que elas vão melhorar se você ficar apontando os erros delas, os erros de caráter e de comportamento? O que é capaz de realmente mudar seres humanos? É aquilo que ele tem ou ela tem de positivo. O negativo, no fundo, nós precisamos ter essa compreensão de que o negativo não tem existência. A escuridão não tem existência, o que existe é falta de luz. O mal, portanto, também não tem existência, o que existe é a falta do bem. Eu não vou conseguir resolver a escuridão com escuridão, nem o mal com o mal. Mas eu consigo resolver o mal, eu consigo resolver a falha, eu consigo resolver o que falta com algo novo. Então, para que afeto e afeição na vida em comunidade, na vida em sociedade, possam aparecer, possam se fortalecer, eu preciso, sim, focar naquilo que é positivo, no outro. Eu preciso ver aquilo que o outro tem de melhor a oferecer e não martelar e massacrar o outro com aquilo que ele tem de pior, porque isso não vai, de forma alguma, estimular a afeição e afeto. A gente sabe que não vai. Isso só vai afastar-nos uns dos outros. Agora, para que eu possa fortalecer essa transparência, para que eu possa fortalecer esse espírito de confiança, de prestimosidade, de escuta, de atenção, eu preciso desenvolver em mim uma qualidade que também nos é bastante difícil, a veracidade. A gente pode reconhecer que, ao praticarmos a veracidade, todas as outras qualidades humanas vão se desenvolvendo junto. Mas onde há a falsidade, não há qualidade que possa desenvolver. Então, na relação, isso agora está valendo para todo mundo, tá? Na relação a dois, se não há veracidade, não há relação a dois. Agora, a gente sempre foi criado e educado a achar que uma mentirinha não faz mal a ninguém, uma omissão não faz mal a ninguém. Mas o problema é que exatamente isso contraria o princípio da veracidade, que é, digamos assim, a rainha de todas as virtudes. Pensem bem, existe amor sem veracidade? Não. Existe companheirismo sem veracidade? Não. Existe cooperação sem veracidade? Não. Vocês podem falar qualquer virtude humana e digam se sem veracidade ela tem sentido, vocês vão ver que não tem. Então, o desafio nosso de uma vida é como é que nós podemos ser verazes. E, claro, começando sendo verazes conosco mesmos. Primeiro, voltarmos a nós mesmas, a nós mesmos, sermos verazes conosco, para então podermos ser verazes com os demais. Uma família onde não há veracidade, ela está fadada à destruição. Qualquer que seja o modelo familiar, eu não estou aqui falando em modelos familiares tradicionais, né? Qualquer modelo familiar, ele não resiste se não houver a veracidade. Qualquer relacionamento a dois não resiste se não houver a veracidade. Qualquer relacionamento em comunidade, em sociedade, no trabalho, não existe se não houver a veracidade. E é por isso que nós estamos vendo as instituições humanas decaindo e sendo destruídas, né? Por fim, o que é a chave disso tudo, né, é que vocês estão notando que nós temos que sacrificar as nossas ambições pessoais, temos que sacrificar muitas vezes aquilo que nós queríamos que fosse desse jeito, que não seria muito veraz, que não seria muito franco, que não seria muito sincero, enfim. Nós temos que abdicar de nossos desejos pessoais para que o desejo, de uma forma mais ampla e coletiva, ele possa se estabelecer, né? É aí que a gente está lutando por amor, fraternidade, por entendimento, né? Para sair da superficialidade das relações,
só através dessa abdicação daquilo que é o nosso desejo. Agora, vejam, quando nós abdicarmos todos os nossos desejos, as relações se tornam totalmente transparentes e verazes. Tudo isso exige tempo, tudo isso exige muita reflexão, tudo isso exige muita meditação, tudo isso exige muita oração, tudo isso exige muita vontade mesmo de transformar-se, de modificar-se. E aí a gente é capaz de entender o que significa isso, de sacrificar a nossa ambição pessoal. Se eu sacrifico a minha ambição pessoal em nome de algo maior que não sou só eu, mas são 2, ou são 4, ou são 1000, ou milhões, eu encontro chaves preciosas para que nos relacionamentos haja de forma clara afeto e afeição. É isso aí. Muito obrigado.